Este filme é baseado na história verídica do infame assassino em série americano Jeffrey Dahmer. Entre os anos de 1978 e 1991, Dahmer assassinou 17 homens e meninos de maneira verdadeiramente horrível. Estupro, desmembramento, necrofilia e canibalismo faziam parte de seu modus operandi. Neste filme, vemos Jeff Dahmer em seu último ano do ensino médio, quando ele era um solitário desajeitado crescendo nos anos 80, antes de se tornar o assassino psicótico pelo qual é conhecido. Quando o filme começa, vemos um jovem, ninguém menos que Dahmer, sentado sozinho no ônibus escolar. Ele então percebe um homem adulto correndo e fica tão fascinado pelo homem que se levanta de seu assento apenas para observá-lo. Aqui podemos ver novamente que Dahmer desenvolve uma obsessão por um corredor masculino, enquanto ele continua observando o homem mesmo depois que o ônibus o deixa. Depois, Dahmer é visto carregando uma sacola plástica e, ao se deparar com alguns adolescentes da vizinhança, explica que está carregando um gato morto que encontrou e vai tentar dissolvê-lo em ácido, ao qual tem acesso porque seu pai é químico. Curiosos, os dois adolescentes seguem Dahmer até o galpão de seu pai e observam enquanto ele dissolve o gato, enquanto explicam que o processo levará 1 mês porque o ácido é fraco. Ele gosta de fazer isso simplesmente porque ama ossos e está interessado no que está dentro do corpo. No entanto, os dois adolescentes estão céticos e pensam que Dahmer está simplesmente derramando água na jarra em vez de ácido, então ele tenta mostrar a eles outro atropelamento, que ele dissolveu há um tempo, e grosseiramente quebra a jarra para provar o quão sério ele é. Os dois adolescentes ficam enojados com o fedor fétido e estranhados por Dahmer, então eles o chamam de aberração e vão embora. Em seguida, seguimos Dahmer em sua vida diária, e a vida familiar de Dahmer não parece nada fora do comum, ele tem um pai carinhoso que briga constantemente com a mãe e um irmão mais novo barulhento. Durante o jantar, fica claro que seu pai deseja que ele se torne mais sociável. Na escola, seus colegas acham que ele é esquisito e alguns até o intimidam, exceto por um menino igualmente desajeitado, com quem ele se senta ao lado na hora do almoço e o convida para irem juntos a um show. Mas além disso, ele senta sozinho na aula de biologia e parece fascinado por um animal preservado dentro de uma jarra no laboratório. Quando Dahmer chega em casa, vemos que ele roubou o animal preservado para ficar com ele. Mas, ao contrário, quando ele entra em casa, ele vê que seus pais estão discutindo mais uma vez e não se importa que seus filhos estejam ouvindo, então ele gentilmente orienta seu irmãozinho para não ter que ouvir. Um dia após o ensaio da banda da escola, Dahmer encontra seu único amigo sendo assediado pelos atletas da escola, mas simplesmente fica ocioso e opta por ir embora o amigo tente falar com ele e pedir que ele venha ajudar. Naquele mesmo dia, seu pai chega em casa mais cedo do trabalho e fica furioso ao perceber que Dahmer não fez nenhum progresso em fazer amigos, e em vez disso, prefere brincar com seus animais preservados no galpão, como sempre faz. E assim, o pai invade seu galpão e começa a jogar seus animais preservados na lata de lixo, enquanto o repreende para tentar ser mais normal e parar com tudo isso. A partir de agora, o pai vai fechar o barracão e demolir. Após a intervenção, Dahmer tenta ficar no terreno da escola no dia seguinte e de repente é abordado por um colega traficante de drogas, Fig, mas não demora muito para que ele perca o interesse e decida voltar para casa a pé. Em algum momento, ele espera na beira da estrada, enquanto olha para sua coleção de ossos em profunda reflexão, até que o corredor do início do filme passa e chama sua atenção mais uma vez. Quando ele volta para casa mais tarde naquele dia, seu pai se desculpa por ter sido duro e explica que não quer que Dahmer acabe como ele, que passa muito tempo em laboratórios e não tem muitos amigos. O pai tenta compensar presenteando-o com um par de sinos idiotas, esperando que Dahmer comece a malhar e, com sorte, arrebatar uma garota bonita algum dia. Para satisfazer seu pai, ele começa a malhar, mas ainda passa secretamente seus dias na floresta, prendendo criaturas na esperança de coletar seus ossos. Um dia na aula, um professor de história tenta fazer uma pergunta a ele, mas Jeff, com preguiça de responder, decide falar com o professor com uma voz boba, o que surpreendentemente faz toda a turma rir. Ele então vê isso como uma oportunidade de fazer amigos, então, quando está andando pelo corredor mais tarde, começa a fazer barulhos estranhos e gestos aleatórios. Ele até finge ter uma convulsão para fazer todos rirem, e realmente funciona, até que o sinal toca e todos vão para a aula, deixando-o sozinho. Isso acaba se tornando algo pelo qual ele é conhecido e, um dia, um grupo de adolescentes que o acha hilário decide convidá-lo para sentar à mesa para almoçar. Eles são Dave, Mike e Neil.
É revelado que Jeffrey imitou a fala e os gestos da decoradora de interiores de sua mãe, que tem algum tipo de distúrbio. Jeffrey inspira Dave a desenhá-lo em várias situações, e é aqui que Dave e seus amigos formam o Dahmer Fan Club. O último ano. Eles começam fazendo Dahmer fazer barulhos aleatórios na biblioteca e fazem o bibliotecário culpar outra pessoa por isso. Em seguida, eles correm pelo corredor enquanto fingem ter convulsões juntos. No entanto, entre a vida social aparentemente melhorando de Dahmer, um dia ele descobre que sua mãe, que era uma ex-viciada em drogas, está tendo uma recaída. Ele tenta convencê-la a parar e ir ao médico, mas sem sucesso. Apesar de tudo, ele continua com seus dias, e um dia algo estranho acontece quando ele está pescando com alguns de seus amigos. Depois de fisgar um peixe, seus amigos pedem que ele solte o pobre peixe. Dahmer, no entanto, opta por estripar violentamente o peixe, alegando que está curioso para saber como é o seu interior. É claro que seus amigos acham isso perturbador, mas ainda não registram isso como uma bandeira vermelha. Um de seus amigos, Neil, é o fotógrafo do anuário da escola e, como sua próxima pegadinha, Dahmer teve a ideia de se colocar na foto do anuário de todos os clubes da escola, com a qual seus amigos concordaram alegremente. No dia seguinte, eles começam a executar o plano e, no final, os meninos conseguem fazer a brincadeira com perfeição. Depois, Dahmer chega em casa trazendo seu amigo Dave, para anunciar com entusiasmo a seu pai que se juntou a muitos clubes este ano, mas seu pai está muito ocupado discutindo com sua mãe para perceber. A luta acaba deixando Dave desconfortável, então ele pede licença e vai para casa. Em segredo, Dahmer tem o hábito de se esconder atrás das árvores apenas para esperar o corredor passar, aparentemente tendo uma queda pelo homem adulto. Até que um dia, acontece que os três estão se divertindo, justamente quando o corredor chega e é cumprimentado por Mike. Acontece que ele é o médico de família de Mike, cujo nome é Dr. Matthews. Podemos ver que o jovem Dahmer parece confuso durante essa interação, mas seus dois amigos parecem não perceber. Quando Dahmer chega em casa, ele encontra seus pais brigando novamente, desta vez por causa da compra de um carro por impulso de sua mãe. O pai frustrado pega uma garrafa de bebida para se acalmar, que Dahmer rouba sorrateiramente, e é nesse ponto que ele começa a beber. No dia seguinte, Dahmer e seus amigos estão conversando casualmente na escola, quando seu colega traficante Fig de repente se aproxima deles, para mostrar o fato de que seu ex-pai nazista acabou de lhe dar um canivete. Ele então se corta com isso e começa a sugar seu próprio sangue, o que estranha os três meninos, mas não Dahmer. Com o passar do tempo, Dahmer acaba se tornando uma espécie de alcoólatra e chega à escola cheirando a álcool, para a preocupação de Dave. Ele também ainda coleta secretamente atropelamentos e os disseca depois. Um dia, ele faz uma viagem escolar noturna para Washington DC, durante a qual fica no quarto de Charlie, o único negro de sua classe. Aqui, Dahmer o verifica discretamente e, de repente, começa a fazer uma pergunta muito perturbadora, que é se os órgãos internos de uma pessoa negra são da mesma cor que os de uma pessoa branca. Charlie, que está estranho, mas provavelmente acostumado com perguntas racistas, decide ignorá-lo. Quando os meninos estão andando pelas ruas de DC no dia seguinte, eles brincam sobre conseguir uma entrevista com o vice-presidente do jornal da escola, o que Dahmer leva a sério. Pegando todos de surpresa, ele pega o telefone público mais próximo, liga para a Casa Branca e, de alguma forma, consegue uma entrevista com o próprio vice-presidente. Eles entram na Casa Branca e têm uma breve audiência com o homem, que lhes faz perguntas superficiais sobre o que querem ser quando crescerem, às quais Dahmer simplesmente responde ou biologia. Quando eles chegam em casa, Dave expressa como está impressionado com Dahmer antes de se separarem, mas a euforia de Dahmer com a viagem não dura muito, porque assim que ele entra no carro, seu pai dá a notícia de que ele e a mãe de Dahmer estão à beira do divórcio e que seu pai decidiu morar em um motel por enquanto. Ouvir isso esmaga Dahmer, e podemos vê-lo acordado em sua cama mais tarde naquela noite. Para aumentar seu dilema, está sua paixão crescente pelo Dr. Matthews. Portanto, Dahmer finge estar resfriado para poder marcar uma consulta com ele e examinar Dahmer nu. O Dr. Matthews fica desconfortável durante o exame de hérnia, quando percebe que Jeffrey está com uma ereção. É claro que isso torna a situação estranha e coloca o jovem Dahmer em uma espiral. Ele agora está ficando hiperconsciente de sua sexualidade e fica completamente calado quando seus amigos estão falando sobre garotas. Até seus amigos acabam percebendo o quão estranho e distante ele tem sido, e Dahmer começa a beber na escola também.
É finalmente o dia em que as fotos do anuário são impressas, cada uma delas com Damer. Mas, infelizmente, uma professora encontra os 3 meninos rindo das fotos e percebe o que eles estão fazendo, então ela começa a riscar o rosto de Damer em cada um deles, o que arruína completamente o plano deles. Enquanto isso, Damer está se afogando no divórcio iminente de seus pais, bem como em seu despertar sexual. Ele também fica visivelmente perturbado quando a família visita seu pai no motel, e seus pais acabam discutindo no estacionamento sobre a custódia. Então, quando ele chega em casa logo depois, ele se tranca em seu quarto e deita em sua cama, abraçando o cadáver do Dr. Matthews. Mas, felizmente, é apenas sua imaginação. Do outro lado da cidade, os amigos de Damer estão em uma festa, onde alguns colegas de classe os provocam por não saírem com Damer ultimamente, o que é uma pena porque Damer os torna mais interessantes. Sentindo-se desafiado, Dev aposta que pode conseguir que Damer faça uma atração falsa de convulsão no shopping neste fim de semana, uma ideia que deixa Neil não muito feliz, porque sente que estão tratando Damer como uma atração de zoológico. Ainda assim, Dev continua com seu plano e suborna Damer com algum dinheiro para fazê-lo dizer sim. E então, naquele fim de semana, um Damer com aparência muito bêbada está sentado no banco de trás do carro de Dev enquanto eles dirigem até o shopping. Assim que eles chegam, Damer continua e realiza seu ato de convulsão, enquanto seus amigos da escola assistem e riem. Um deles está lá para gravar tudo, enquanto Damer passa a se humilhar publicamente por seu entretenimento. Isso continua por um tempo, até que Damer parece ter ficado visivelmente cansado disso e se junta a seus amigos com um olhar taciturno, ao perceber que é apenas um espetáculo para esses meninos adolescentes. Como se isso não bastasse, quando chega em casa, é informado pela mãe que seus pais finalizaram o divórcio e o pai está ficando com a casa. No dia seguinte, o cada vez mais instável Damer se arma com um taco de beisebol e espera que o Dr. Matthews passe, mas ele nunca o faz. Isso o faz perder a paciência e começa a bater com o bastão em uma árvore até quebrar. Nesse mesmo dia, algumas crianças da vizinhança descobrem os restos de um animal estripado, o que se torna o assunto da escola no dia seguinte, porque as pessoas acham assustador como alguém faria isso. Os amigos de Damer então começam a falar sobre o baile, e Mike zomba de Damer dizendo que nenhuma garota gostaria de ir ao baile com ele de jeito nenhum. Isso ofende Damer, então ele vai em frente e convida uma caloura chamada Bridget para o baile. A princípio, ela diz não porque sabe que Damer sempre faz coisas estranhas, mas eventualmente aceita a ideia depois que Damer a convence de que ir ao baile com um veterano é legal. E assim eles acabam indo juntos desajeitadamente, para a surpresa dos amigos de Damer. Em algum momento da noite, Neil, que era contra zombar de Damer no shopping, decide ir até ele e se desculpar pelo que aconteceu, o que Damer aceita. Na hora de dançar com seu par, podemos ver que ele fica desconfortável, porque nunca se sentiu atraído por mulheres, para começar. E assim, ele pede licença e se retira para o carro, preferindo ficar sozinho. No dia seguinte, ao voltar da escola, encontra a mãe enfiando as coisas no carro e levando o irmão para morar com os parentes dela. Isso parte o coração de Damer, porque significa que sua mãe e seu irmão não comparecerão à sua formatura. Ele não reage quando a mãe fala com ele e, depois que eles vão embora, ele desmaia e chora dentro de casa. No dia de sua formatura, Damer não parece nem um pouco animado, e aqui o pai o parabeniza e entrega a ele as chaves do carro da família, sem saber que a mãe de Damer o deixou completamente sozinho. Alguns dias depois, Dev encontra Damer caminhando sozinho na beira da estrada e decide dar-lhe uma carona para casa. Quando eles chegam, ele percebe que há sangue nos dedos de Damer, mas Damer diz a ele que é apenas tinta. Eles então têm uma conversa estranha sobre sua amizade, durante a qual Dev basicamente se recusa a se desculpar por tratar Damer como uma atração do zoológico. Irritado, Damer sorrateiramente convida Dev para entrar para tomar uma cerveja. Uma vez dentro da casa vazia, Dev fica assustado com a proximidade de Damer, então ele começa a se afastar, dizendo que sua mãe está esperando por ele. Assistimos horrorizados enquanto Damer pega um bastão de beisebol e está prestes a acertá-lo com ele. Mas, felizmente para Dev, Damer o deixa sair e, quando Dev entra no carro, ele percebe o morcego. Uma vez que Damer está sozinho, ele se pega enlouquecendo com os pensamentos que lhe ocorreram antes. Na manhã seguinte, Damer entra no Volkswagen Fusca dado por seu pai e sai dirigindo. Ele para pegar um caroneiro bonito chamado Steven Hicks de um show, que logo acabará como sua primeira vítima de assassinato.
O filme termina com uma nota de créditos finais de que Hicks foi convidado para visitar a casa de Dahmer, mas nunca mais foi visto depois daquele dia, e Jeffrey Dahmer foi finalmente preso em 1991.